Hoje eu vou falar sobre as 3 gerações do Honda Fit. Vem com o Marcão. Eu fiz o vídeo falando do Honda Fit, eu tive uma experiência de 5 anos. Esse vídeo está aqui na descrição. E agora as pessoas acabam perguntando também da segunda geração e da terceira geração, se eu também não vou falar sobre eles. Então são 3 gerações de Honda Fit. Então a primeira geração vai de 2003 até 2008, mas tem poucos modelos 2003. A segunda geração ela vai de 2009 a 2014 e a terceira geração vai de 2015 até os últimos modelos que foram 2023, salvo engano. Basicamente, houveram mudanças do tipo facelift, né? Que é aquelas mudanças pequenas que são feitas nos carros, mas as grandes mudanças de carroceria e mecânica foram feitas nesses carros. E aí eu vou falar quais foram e quais são essas diferenças. A primeira coisa é que o Honda Fit, aquele pequenininho, a primeira geração, ele é extremamente econômico. Ele na cidade faz algo entre 13 e 14 km com 1 litro de gasolina. Né? E ele passou a ser flex em 2007. E na estrada ele faz alguma coisa entre 16 e até 19 km por litro, depende de como você anda. Sua carroceria pesa em torno de 1.050 kg, 1 tonelada. Quando nós passamos para a segunda geração, né, e ele usava o motor 1.4 e 1.5, eu tive mais experiência com 1.4. Eles usavam o câmbio CVT, que era o câmbio automático, e o motor 1.4, 1.5 e o câmbio mecânico. São 2 motores bons e 2 câmbios bons. Quando mudou-se em 2009 para o New Fit, que entramos com a carroceria um pouco maior, mais robusta, né? Ele ganhou mais espaço interno, mas ele acabou ganhando também alguns quilos a mais. Então ele saiu de 1.050 kg e foi para 1.160 kg. Ele aumentou 110 kg. O que ocorre com isso? Ocorre que quando ele mudou e aumentou esse peso, ele passou a ser mais gastão por 2 motivos. O primeiro motivo é o próprio peso. O segundo motivo é que o câmbio mudou. E o câmbio tem uma relação muito forte na economia do carro. Então passou-se a utilizar um câmbio automático, não mais um câmbio CVT, um câmbio que troca de marcha automaticamente, porque CVT é uma coisa e automático é outra. Então ele passou a ter um câmbio que troca de marcha automaticamente, não mais CVT, e ele passou a ser um pouco mais gastão. Então eu tive um carro desse, ele fazia aqui dentro de 10 a 12, 11,8 km com 1 litro de gasolina. E na estrada ele fazia algo entre 13 e 14, usando sempre as mesmas quilometragens, que é a quilometragem que a gente está acostumado a usar aqui na cidade de São Paulo, ou aqui nas estradas de São Paulo. Então ele acabou sendo um pouco mais gastão. Porém, ainda era um carro inquebrável. Eu trabalhei ainda com peças usadas. Dificilmente alguém procura um câmbio desses carros da geração 2009 até 2014, que é o câmbio automático, para comprar. Por quê? Porque o câmbio não quebra. Então é um câmbio bom, mas o carro se tornou um pouco mais gastão. E o que mais nós perdemos? Nós perdemos uma mobilidade que tem no banco, que você, na geração antiga, você conseguia jogar o banco para frente sem ter que puxar aquela alavanca de baixo. Aqui na lateral do banco você tem um dispositivo que joga, perdeu esse dispositivo. Ele aumentou o peso e aumentou a quantidade de plásticos que utiliza no seu interior. Então, algumas pessoas passaram a reclamar que o carro começou a bater em buraco, começou a fazer barulho. Por quê? Porque a acústica da carroceria não é mais de tecido, couro ou um material polimérico, quer dizer, um material mais estofado. Agora tem mais materiais poliméricos, do tipo plásticos. Então passou-se a ser um carro mais, vou usar a expressão, caixinha de fósforo, que as pessoas utilizam, porque faz mais barulho. Então acabou tendo isso. Então ele ficou um carro um pouco mais pesado, um pouco mais gastão e um pouco mais plástico, um pouco mais barulhento. A versão 1.4 automática ficou muito pesada. A carroceria ficou muito pesada para um motor 1.4 e este câmbio automático. No câmbio manual ainda dava, mas no automático o carro era muito xoxo, muito pesado. Na versão 1.5, daí sim, a relação fluía um pouco melhor.
aumentava um pouquinho, diminuía um pouquinho o consumo, aumentava um pouquinho a autonomia, né? Então acabava sendo um bom. Ou seja, eu mesmo fugia dos New Fit 1.4, porque acabava sendo um pouco mais lento, um pouco mais gastão. Quando foi em 2015, a Honda voltou a utilizar o câmbio CVT, agora numa nova geração de CVT. Então o CVT é um pouco mais inteligente, não que o primeira geração não fosse, mas é um câmbio um pouco melhor. Só que também ele aumentou mais 20 quilos e também aumentou mais um pouquinho de plástico. Então ficou um carro que também faz ainda um pouco de barulho e é um pouco pesado. Só que pela inteligência do CVT, ele voltou a ser um pouco mais econômico do que a segunda geração. Embora ele não fique econômico como a primeira geração, mas, por exemplo, eu não dei os dados da segunda geração. 10,5 na cidade, a 12, né? E na estrada de 13 a 14. Na terceira geração, com o câmbio CVT, ele passou a fazer de 12 a 13 na cidade e de 14 a 16 na estrada. Então ele voltou a ser um pouco mais econômico, não como a primeira geração, mas ele voltou. E aí você também tem, em câmbio CVT, a manutenção é muito baixa, né? Você não tem mais aquelas trocas de marchas automáticas. São aquelas polias variáveis, como se fosse aquela mobilete, né? A variação das correias e das polias fazem isso para você. E aí você não tem troca de marcha como no câmbio automático de 2009 a 2014. São carros ótimos? Sim, mas nada igual à primeira geração. Mas basicamente essas são as grandes diferenças que ocorreram nos FITs. Lógico, tem muito mais eletrônica embarcada, tem muito mais conectividade hoje, coisa que nos primeiros não tinha. Espero ter explicado, as pessoas me perguntaram sobre os Hondas, então essas são as explicações do Marcão. Curte, compartilha, entra para o grupo de membros e vem com o Marcão.